Os centríolos são pequenos cilindros, né? Cerca de 0,15 milimétricos, tá bom? Ou seja, bem muito pequenininho, só possível ver através de microscópio e muito potente, um microscópio eletrônico aí bem potente, presente em muitas células eucariotas, com exceção das células unicelulares, dos fungos e da maioria das plantas, em uma região do citoplasma próximo ao núcleo. O centro celular ou centrossomos, né? Centrossomos, eles são encontrados geralmente aos pares, formando um ângulo reto, né, entre si. E cada cilindro é formado por 9 grupos de 3 microtúbulos. Então, aqui o que vai acontecer? Eles vão estar unidos de 3 em 3, certo? A imagem está bem pequena, mas enquanto a gente tem uma união aqui, nós vamos ter uma outra, certo? Que vai estar na posição vertical, formando um ângulo reto aí, que é aquele ângulo que vocês já estudaram na matemática, que é o ângulo de 90 graus. E ele possui o quê? Ele possui, gente, 9 conjuntos. Cada conjunto vai ter 3 cilindrozinhos, tá bom? São 9 conjuntos, cada um com 3, então o total de todos vão ser o quê? 27. Mas esse daqui é em trio. Pode ser que aconteça em um outro caso de ser apenas o conjunto apenas de 2, somente o par, certo? Que aí no caso seria completo o 18, mas sempre a forma dele completa, ele vai ter o conjunto de 9, que pode ser de dupla ou trio desses canudinhos aí. Olha só, aqui essa imagem que a gente utilizou lá no início é uma imagem microscópica aí com pigmentação para deixar ela mais visível, mais colorida, e nós temos a imagem dele como se a gente estivesse observando ele de cima, certo? Os centríolos podem se autoduplicar, isto é, parte deles podem orientar a formação de novos centríolos a partir de microtúbulos, né, do citoplasma. Eles colaboram na formação dos cílios, né, e dos flagelos. Só lembrando vocês, flagelos, popularmente, os alunos gostam de estar chamando ali aquele rabo que tem ali as células, tá bom? O centrosomos atua na organização do fuso mitótico das células. Então, nomezinho feio, mas muito importante aqui, tá bom? Das células animais. Esse fuso é um conjunto de fios que atua no movimento do cromossomo durante a divisão celular e vai servir para a organização e movimentação dos elementos ali nele. Olha só, nas células eucariontes, certo? Os cílios e os flagelos, ok? São encontrado em algumas algas, certos protozoários e determinadas células animais, como os espermatozoides. Tais estruturas realizam movimentos capazes de provocar correntes no ambiente líquido em que estão mergulhados as células. As correntes podem ser usadas para locomoção e captura de alimentos, no caso das vias respiratórias humanas. Elas atuam na expulsão de partículas estranhas ao corpo. Então, beleza. A gente tem aqui, olha só, aqui a gente tem esses cabelinhos aqui, certo? Deixa eu colocar aqui o laserzinho. A gente tem esses cabelinhos aqui, que eles são os cílios, tá bom? Que vai estar onde? Na parte externa, certo? Mas vai ter a organização de quem? Dos nossos elementos de estudos aí.
E eles servem para movimentação, eles servem para alimentação e eles servem para respiração, para estar expulsando algumas partículas estranhas do corpo. A gente tem aqui os cílios, certo? A gente já tinha visto aquela outra imagem, mas essa imagem ilustrativa aqui deixa bem mais claro o corpo basal ali, certo? Esse corpo basal, gente, está pegando aonde? É o corpo basal do cílio, certo? Que vai ser composto aí pelos os nossos elementos e a membrana plasmática que vai estar ali entrelaçada ali junto a eles completamente. Centrocílios, eles estão aonde? Gente, ocorre no reino protista, certo? No reino animal e no vegetal inferiores, ok? Eles estão ausentes nos vegetais superiores. Célula animal tem um par de centríolos, diplossomos. A localização é o centro celular ou centrossomos. A estrutura são 9 grupos, ok? E nesses 9 grupos de 3 microtúbulos, né? Que são as tubulações ali, aqueles canudinhos, como já falei para vocês, que pode acontecer de ser 2 também, né? Mas nos animais é mais para 3 aí, tá bom? Funções: participação da divisão celular, formação de cílios e flagelos, ok? Principalmente isso, formação de cílio e flagelo. Mas como não é o principal, às vezes acontece algumas perguntas peculiares que a gente tem que estar ligado com isso, que ele participa também da divisão celular. E aí o flagelo, certo, que é formado, ou o cílio, que é formado pelos centríolos, são eles que vão fazer movimentação, respiração, vão eliminar alguns elementos não desejáveis e a alimentação.